Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar do capítulo 19, módulo 19 da apostila, que são pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos, tá bom? Vamos lá. Então, olha só para lembrar. Pronomes são palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos são, como a gente viu anteriormente, os pronomes pessoais, os que a gente vai ver agora: possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos, e o que ficará para a próxima são os pronomes relativos. Então, como eu falei, a gente vai ver hoje os pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos, tá bem? Então, vamos a eles. Os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres em relação às três pessoas do discurso, podendo citá-los no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então vocês devem lembrar que as três pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira pessoa, aquele que fala, aquele que recebe a mensagem e a terceira pessoa, que é a mensagem em si. Então, por exemplo, na frase, você deveria ler este livro. O pronome demonstrativo este é empregado para referir-se ao livro, localizando-o próximo à pessoa que fala, tá bom? Então, esses são os pronomes demonstrativos, que indicam as três pessoas do discurso, situando-os no espaço, tempo ou no texto. Então, olha só, na língua portuguesa, os pronomes demonstrativos são divididos dessa seguinte forma: os pronomes variáveis, que têm gênero e número, e os invariáveis, que não possuem desinências de gênero e número. Então, os variáveis são este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Este, esta, estes, estas, primeira pessoa. Esse, essa, esses, essas, segunda pessoa. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, terceira pessoa. E temos também os invariáveis, que são isto, isso e aquilo, sendo isto primeira pessoa, isso segunda pessoa e aquilo terceira pessoa. Então, como a gente tem nesses exemplos aqui, compro este celular. Na frase acima, o pronome demonstrativo este indica que o celular está perto da pessoa que fala. Compro esse celular. Nessa frase, na segunda frase aqui, o pronome esse indica que o celular está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa que fala. Então, quer dizer o quê? Que nesse caso aqui está mais próximo do ouvinte do que do falante. E no terceiro exemplo, compra aquele celular, o pronome demonstrativo diz que o celular está afastado tanto da pessoa que fala quanto da pessoa que ouve. Então, nesse caso, na terceira pessoa, o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo e suas variações, ele está se referindo a algo que está longe tanto do falante quanto do ouvinte, tá bom? Aqui, em sua novíssima gramática da língua portuguesa, o professor Pascoal Segala afirma que os pronomes demonstrativos são os seguintes. Ele aumenta um pouquinho a lista. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aqueloutros, aqueloutra, mesmo, mesma, próprio, própria, tal, tais, semelhante. Então, o professor Pascoal Segala, nessa gramática aqui, novíssima gramática da língua portuguesa, a partir de suas análises textuais, ele ainda amplia essa lista ainda. Então, nós vimos que era esse, essa, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, e ele ainda acrescenta todos esses outros aqui na gama de pronomes demonstrativos, tá? Aqui, em alguns casos a gente pode usar também o a, os as, referindo-se a pronomes como isto, aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Como exemplo, levei o que lhe pertence, tá bom? Então, quando que a gente usa os pronomes demonstrativos nessa forma aqui, como se fossem artigos? Toda vez que ele tiver antes do pronome que, o a sempre será um pronome demonstrativo. Isso é regra. E nesse caso aqui, mesmo e próprio, são pronomes demonstrativos quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo já expresso, como nesses dois exemplos aqui.
Eu mesmo vi o filme 2 vezes. Ó, reforça o pronome pessoal. Então, pronome demonstrativo. Os próprios estudantes foram até o diretor. Quem foram até o diretor? Ó, os próprios estudantes. Então, houve um reforço aos estudantes. Então, nesse caso aqui, ó, já que os pronomes reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo já expresso, no caso aqui posterior, então nós temos pronomes demonstrativos também, tá bom? Aqui nós temos o emprego dos pronomes demonstrativos. Podem ser empregados com relação a tempo, espaço e usados como referente, como a gente já falou. Então, esses exemplos, ó, em relação ao espaço. Este, esta e isto indicam algo que está próximo da pessoa que fala. Compro este celular. Reiteramos. Esse, essa e isso indicam algo que está perto da pessoa com quem se fala, ou seja, perto do ouvinte ou do leitor. Pegue essa caneta, por favor. Então, vocês podem reparar que o essa caneta está perto do ouvinte e não do falante. Aquele, aquela e aquilo são usados para indicar algo que está distante da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Nesse exemplo aqui, ó, comprarei aquele carro. Então, aquele carro está distante tanto de um quanto de outro. Ou seja, está distante do falante e do ouvinte, tá? Depois, em relação ao tempo, o pronome pode se referir ao ano presente. Ó, este ano está sendo incrível para mim. Talvez esteja se referindo a tempos passados, né? Porque esse ano de 2020 não está incrível para ninguém. Mas o exemplo serve. Ó, este ano significa ao tempo atual, ao tempo presente. Depois, o pronome esse refere-se a um passado próximo. Esse ano que passou foi bom. Então, ó, aqui se referiria diretamente ao ano de 2019, levando em consideração o nosso contexto. O pronome a que ele se refere a um passado já distante. Aquele ano foi agradável para todos. Então, qual ano? Então, pode ser de 2018 para trás. Então, o aquele é algo passado. Aqui nós temos os pronomes demonstrativos como referência. Este, esta e isso referem-se a algo que ainda vai ser falado. Exemplo, eu só quero falar isto. Tenha cautela. Então, nesse caso aqui, ó, o isto se refere ainda a algo que vai ser falado. Esse, essa e isso são usados para fazer referência a algo citado anteriormente. Então, enquanto o este, esta, isto, ao que vai ser falado ainda, o esse, essa, isso, ao que já foi falado. Sua participação na peça teatral, isso é o que os estudantes desejam. Então, ó, isso o quê? Sua participação na peça teatral. Então, o isso se refere a algo já mencionado, enquanto o isto se refere a algo que vai ser mencionado. E aqui nós temos a listinha dos pronomes relativos, variáveis e invariáveis, quanto às pessoas do discurso. Então, aqui, ó, primeira pessoa do discurso, este, estes, esta, estas, isto. Segunda, esse, esses, essa, essas, isso. E a terceira, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilos, tá? Essa listinha aqui é muito boa. Depois, ó, nós temos os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? São pessoas que, ao indicarem a pessoa gramatical, acrescentam a ideia de posse ou de coisa possuída. Olhem esse exemplo aqui, ó. Este caderno é meu. Então, reparem que esse pronome possessivo aqui se refere à primeira pessoa do singular, ou seja, a ideia de quem é o possuidor do caderno, no caso, eu, tá bom? Então, os pronomes possessivos eles servem para indicar posse. A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número concordam com o objeto do possuído. Então, reparem nesse exemplo. Ó. Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. Então, o pronome possessivo aqui, ó, ele trouxe seu apoio, se refere a ele, e sua contribuição. E reparem que apoio e contribuição, apoio é masculino, contribuição é feminino. Então, o pronome seu, sua vai acompanhar o gênero e o número do que vier depois, tá? Algumas observações aqui, ó. A forma seu não é um possessivo quando resulta da alteração fonética da palavra senhor. Então, aí ele não se trata de um pronome possessivo, ele se trata de um pronome de tratamento. Muito obrigado, seu José. Esse seu José
seria senhor José. Então, aqui nós temos um pronome de tratamento e não um pronome possessivo. Depois, os pronomes possessivos nem sempre indicam posse, podem ter outros empregos, como indicar a afetividade. Não faça isso, minha filha. Nesse caso, minha filha não é necessariamente posse, é uma relação de afetividade. Depois, quando nós temos aqui, indicar cálculo aproximado, ele já deve ter seus 40 anos. Seus 40 anos. É uma proximidade. Depois, atribuir valor indefinido ao substantivo. Marisa tem lá seus defeitos. Um valor indefinido. Não diz quais são os defeitos. Diz que ela tem alguns, mas não se sabe quais, não se diz quais. Por isso, uma relação de indefinição. Tá? Depois, em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na terceira pessoa. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Vossa Excelência trouxe sua mensagem? Então reparem que o sua, como a gente falou anteriormente, o pronome de tratamento ele sempre é usado na terceira pessoa. Então o pronome vai acompanhá-lo, tá bom? Depois, referindo-se a mais de um substantivo possessivo, o possessivo concorda com o mais próximo. Então tá aqui, trouxe trouxe-me seus livros e anotações. Em algumas construções, o pronome pessoal oblíquo, átomo, assume valor de possessivo. Vou seguir-lhe os passos. Vou seguir seus passos, tá? Continuando. Aqui a gente tem a tabelinha com a listinha dos pronomes possessivos, no singular e no plural, e as pessoas do discurso. Então, no singular nós temos primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. E temos aqui o plural. Primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Na segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. E na terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Aqui nós temos os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Então, nesse exemplo aqui, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Então, nós temos um pronome indefinido porque a gente não pode caracterizar quem é de forma exata. Então, a gente vai usar sempre um pronome indefinido, tá bom? Reparem aqui, não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala, uma terceira pessoa, portanto, de forma imprecisa, vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida ou não se quer revelar. Classificam-se em pronomes indefinidos substantivos e pronomes indefinidos adjetivos, como a gente falou anteriormente. Então, os pronomes substantivos, indefinidos substantivos, assumem lugar ou da quantidade dos seres na frase. Podem ser esses aqui, algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem e tudo. Por exemplo, algo o incomoda. Quem avisa, amigo é. Então, esses dois pronomes aqui, são indefinidos e são pronomes substantivos, tá bem? Depois, os pronomes indefinidos adjetivos. Eles qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. Então, são eles: cada, certo, certos, certa, certas. Exemplo aqui, cada povo tem seu costume. Olha só, esse cada se refere a povo. Então, povo é o substantivo e aqui a gente está dando uma ideia aproximada. Então, aqui a gente tem um pronome indefinido adjetivo. Certas pessoas exercem várias profissões. Reparem que a palavra certas aqui está se referindo a pessoas, tá bom? Depois, os pronomes indefinidos substantivos ou indefinidos adjetivos são todos esses da lista. Então, eles vão variar entre adjetivos
e pronomes adjetivos e pronomes substantivos. No primeiro exemplo, poucos vieram para o passeio. Esse poucos vieram, como não tem um substantivo que determina, que é determinado, pelo poucos, nós temos um pronome substantivo. E aqui, ó, poucos alunos vieram para o passeio. Esse poucos alunos aqui, ó, nós temos poucos como algo referente a alunos. Então, aqui é um pronome adjetivo, tá? E aqui nós temos a tabela com a listinha dos pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. E, só lembrando, os pronomes indefinidos, a gente, toda vez que for usá-los, a gente sempre vai usá-los com verbos na terceira pessoa. Então, nós temos aqui, ó, os variáveis, singular e plural, masculino e feminino. Então, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, vário, vária, vários, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, outro, outra, outros, outras, quanto, quanta, quantos, quantas. E no fim nós temos o pronome qualquer, quaisquer. O pronome qualquer, ele é variável quanto ao número, mas não quanto ao gênero, tá? Então, qualquer, e aqui no plural, quaisquer. Vocês podem reparar que apenas o primeiro radical que é pluralizado, o segundo não. E aqui nós temos os invariáveis. Os invariáveis são alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo e cada, tá? Continuando. Aqui nós temos as locuções pronominais indefinidas. Então, alguns pronomes indefinidos, eles são locuções também. Aqui, ó, cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, quem quer, seja quem for, seja qual for, todo aquele, tal qual, tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra. Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, cada um escolheu o vinho desejado. Então, vocês podem reparar que esse cada um aqui é uma locução pronominal indefinida. No caso aqui, seria um pronome indefinido substantivo, tá? E aqui, por fim, nós temos os pronomes interrogativos. Então, pronomes interrogativos são aqueles empregados, obviamente, em interrogações, sejam elas de formas diretas ou indiretas. Então, esses aqui são os pronomes, ó, que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, essas orações interrogativas, elas podem assumir suas formas diretas ou indiretas. Então, os exemplos de orações interrogativas diretas são esses aqui, ó. Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Então, ó, que, quem, qual, quanto são pronomes interrogativos de orações diretas. Agora, vocês podem reparar que nas interrogativas indiretas, a gente não tem o próprio ponto de interrogação. Perguntei que dia era hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Então, ó, que, quem, qual e quanto são pronomes interrogativos, só que aqui são em interrogativas indiretas, tá? Depois, o pronome interrogativo que. O pronome interrogativo que pode ser um pronome substantivo quando tem o sentido de que coisa. Nesses exemplos aqui, ó. Que coisa foi aquilo? Que coisa teria acontecido? Não sei que coisa disse a aluna à professora. Então, vocês reparem que ele aqui é interrogativo, porque ele tem essa noção do que coisa. Depois, o pronome interrogativo que pode ser um pronome adjetivo quando tem o sentido de que espécie de. Que vendaval passou por aqui, ó. Que espécie de vendaval passou por aqui? Que sentimento é esse? Que espécie de sentimento é esse? Não sei que pessoa era capaz de fazer isso. Não sei que espécie de pessoa seria capaz de fazer isso. Aqui nós temos o pronome quem. O pronome interrogativo quem pode ser um pronome substantivo, como nesses exemplos aqui, ó. Quem será aquele cantor? Não ignore quem te sustentou. Perguntei quem era o responsável por aquela confusão, tá? Aqui nós já temos outra característica. O pronome interrogativo quem pode ser empregado como predicativo do sujeito, de um sujeito que esteja no plural e em orações que contenham o verbo ser.
Quem sois? Quem eram os visitantes? Você sabe quem são os visitantes? São pronomes interrogativos que funcionam como complementos, ou melhor, predicativos do sujeito. O pronome interrogativo qual? Geralmente é usado como pronome adjetivo. Qual a razão desse comportamento? Quem é o objetivo da fofoca? Diga-me qual desses alunos falou com você. Então vocês podem reparar que o pronome qual ele vai acompanhar sempre um substantivo, tá? Aqui acompanha a razão, aqui acompanha o objetivo e aqui acompanha alunos. O pronome interrogativo quanto? O pronome interrogativo quanto pode ser tanto um pronome substantivo quanto um adjetivo. Quantos são vocês? Quantos anos fez? Verifique quantas caixas serão necessárias para a mudança. Então aqui nós temos tanto pronome interrogativo substantivo quanto pronome adjetivo, tá? E aqui nós temos o emprego de pronomes interrogativos, só que em frases exclamativas. Que alegria! Quem diria? Quanta formosura! Então, o emprego dos pronomes interrogativos, eles podem ser também em perguntas indiretas, que é quando a gente não usa interrogação, ou em frases exclamativas, tá? Então, por hoje ficamos por aqui.